Olá, irmãos internautas, prazer estar aqui mais uma vez hoje. E nós trazemos hoje uma palavra da parte do Senhor. Espero que essa palavra te alcance e te traga conforto e consolação. Além de trazer confiança e por isso esperança nas benditas promessas do Senhor Jesus. O tema de hoje é o seguinte: o cristianismo vai acabar? Na verdade, esse tema aqui está, o sentido dele é retórico. Ou seja, por trás, não estou querendo explicar o que é retórico, né? Mas por trás está uma resposta logo. É lógico que não. Mas se essa pergunta há na mente de alguém que diz crer em Cristo, se for lida, ele tem um espírito dissoluto. E se for liderado, é uma pessoa que não lê as Sagradas Escrituras. Então, para elucidar mais ou menos essa questão, porque teríamos muito o que apresentar, a Bíblia fala muito nesse assunto, nós passaríamos muitas horas aqui. Mas nós vamos trazer de uma forma básica, como sempre são os nossos vídeos. E antes que falemos do assunto, nós queremos pedir a você que dê o seu like aí, o seu joinha, né? E isso faz o YouTube indicar os nossos vídeos para outras pessoas. Isso nos ajuda. E onde chegar esse vídeo, pedimos a você que compartilhe com outras pessoas. E todos aqueles que desejarem se inscrever no nosso canal, sejam bem-vindos a essa comunidade. Aperta lá em inscrever-se e aperta no sininho para que ele seja notificado os novos vídeos que forem postados. E muito bem, o cristianismo vai acabar? Olha, seria o cristianismo suplantado, aniquilado, eliminado? É isso que está querendo dizer. Por outras religiões ou ideias que existem, tanto antes do tempo do início do cristianismo, como do tempo do cristianismo, como atualmente. Seria suplantado, aniquilado, eliminado por essas coisas? Nós temos só um exemplo para dizer que não, né? Vamos apresentar só um exemplo. Se Jesus não fosse o caminho para o Pai, os seus ensinos não fossem verdades reais, se ele não fosse possuidor da vida, isso seria possível acontecer, o cristianismo acabar. Mas ele é o caminho para o Pai, os seus ensinos são verdades reais e ele é possuidor da vida. Nós, seres humanos, somos possuídos pela vida. Nós somos possuídos pela vida, ele é o possuidor da vida. Por isso que ele morreu e ressuscitou. E as suas verdades são reais, diferente das verdades que os homens creem, acreditam, têm como verdade, né? São verdades entre aspas. Jesus é a verdade real. Olha, pelo fato dos ensinos e feitos de Jesus sugerirem luz, denúncia do pecado e justiça, as forças dominantes do mal inquietam-se e lutam por serem trevas, pecados e injustiça. Lutam contra o cristianismo, tentando de todas as formas e por todos os meios e em todo o tempo atingir e, se possível fosse, vencer o cristianismo, o que nunca conseguirão. Aí, se alguém perguntar por quê, nós veremos a seguir, porque não conseguirão. Quem gostaria de acabar com o cristianismo? Se alguém perguntar, e quem é que está querendo acabar? Quem é que gostaria de ver isso? Isso acontece desde que o cristianismo surgiu. O primeiro a tentar isso foi o Herodes o Grande, né? O Grande. E aí tiveram outros, entre ele e Nero, imperador romano. E aí vieram muitos homens, muitas ideias, muitas outras religiões, muitas filosofias, tentando atingir esse objetivo. Mas aqui nós temos pelo menos 5 respostas de quem gostaria de acabar com o cristianismo. Primeiro é o diabo em pessoa, porque Jesus Cristo veio para destruir as suas fortalezas. Segundo, todos os reinos das trevas e do mal, através também dos seus instrumentos humanos. Nós estamos falando aqui dos reinos invisíveis, reino das trevas, e que tem instrumentos humanos que servem a esses reis. Terceiro, a filosofia não teísta. Toda filosofia, toda escola filosófica, todo filósofo, através dos tempos, não teístas, sempre tiveram algo contra, alguma ação, alguma obra contra o cristianismo. Quarto, o judaísmo e outras religiões contrárias queriam ver o fim
do cristianismo. E, em quinto lugar, homens que só têm o corpo de humano. Eles não têm nada de humano, é só o corpo. Mas a mente e o sentimento é desumano. Feroz, selvagem, diabólico, etc. E é o que diz a Escritura. O cristianismo vai acabar? O que a Escritura diz? Antes de respondermos essa pergunta, nós queremos apresentar aqui uma observação. Olha, o cristianismo é muito mais do que um movimento social ou uma filosofia. O cristianismo é muito mais do que isso. É uma força imbatível que vem do céu, de Deus, e que os que são alcançados por essa força formam a igreja do Senhor Jesus. Todos os que veem a igreja como única denominação são pessoas de mentes pequenas, egoístas e mesquinhas. São presunçosas e educadas, entre aspas, numa só direção. Ele diz a minha igreja, né? A minha igreja, mas não diz a minha denominação. Muito bem, no Evangelho de Mateus, a primeira referência bíblica, o que diz a Escritura, né? Sobre o cristianismo acabar. Em Mateus 16, 18, a parte B, Jesus falou o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O contexto é a minha igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela. Só esse versículo aqui, só essa declaração bíblica aqui já é suficiente para dizer, foi proferida pelo Senhor Jesus, já é suficiente para dizer que o cristianismo nunca será vencido. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno, se alguém dissesse o que é, existe um debate teológico aí, né? O que são as portas do inferno, né? É tudo que luta para fechar o caminho para o céu. A porta a gente não coloca para fechar a nossa casa, né? Pois as portas do inferno não é para fechar o inferno. As portas do inferno são portas que o inferno usa. As forças, as atividades infernais usam para tentar fechar o caminho para o céu, tentar fechar. O pecado são portas do inferno, o diabo, ideia, qualquer força negativa são portas do inferno. Em Mateus 28, 2, diz o seguinte: e eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. Essa passagem aqui, que o contexto é a ressurreição do Senhor Jesus, lança muita luz para essa questão da invencibilidade do cristianismo e da igreja do Senhor Jesus, né? Paralelamente. A igreja é muito mais do que o cristianismo, né? E que não terão fim, não serão vencidos. Olha a observação aqui, nós temos aqui, colocamos 7 observações sobre essa passagem. Eu vou repetir a passagem. Eis que houvera um grande terremoto. Jesus estava no túmulo, mas na hora de ressuscitar houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor descendo do céu, foi o anjo do Senhor descendo do céu, chegou, removendo a pedra que tapava a entrada para o túmulo, e sentou-se sobre ela. Aqui nos diz muitas coisas. Nós destacamos aqui 7 observações. Primeiro, Deus é a força absoluta. Aquele terremoto não é nada. Apenas ali é uma sombra, apenas um sinal da força do Senhor manifesta ali. Segundo, Ele dispõe de multidões de ministros, que são os anjos a favor da igreja. Ali desceu só um anjo, mas o exército do Senhor é formado de multidão de anjos. Terceiro, a sua força vem do céu, a força da igreja vem do céu, a força do cristianismo vem do céu. Imagine aí um raio, quem se mete à frente do raio, né? Só o para-raio, que aguenta o raio. Esse para-raio aqui, dessa minha comparação aqui, dessa minha analogia, é o próprio Jesus, Quarta observação, a igreja é a chegada do reino dos céus na terra. Ela é invencível. Quinto, Jesus veio remover a pedra ilegítima.
A pedra ilegítima era todo sistema aqui dominado pelo pecado. Veio para desfazer as fortalezas de Satanás. Ele é a pedra legítima, por isso que o anjo moveu aquela pedra e se assentou sobre ela. Ali humilhou todo o sistema ilegítimo. Sexta observação: humilhada foi a pedra ilegítima com a ressurreição de Jesus. E sétima observação: Jesus é Senhor até sobre a morte. E aleluia e glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Está vendo aí? O poder que tem, a força que tem, a realidade que é o cristianismo, o Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus. Então, quando alguém questiona, o cristianismo vai acabar por causa das ideias de outras religiões que surgiram, por causa do materialismo que cresceu, por causa da fé que diminuiu, o amor esfriando, mas a igreja do Senhor Jesus nunca vai deixar de existir. E vamos para frente que ainda tem mais a ser dito. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, diz o seguinte: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Até se diz aqui, esse versículo, Apocalipse 20, 10, apresenta aqui a trindade satânica, né? A trindade do inferno, que é o diabo, a besta e o falso profeta. Olha só, inclusive essa ideia, o cristianismo vai se acabar um dia, isso é uma ideia diabólica, isso é um engano, para que as pessoas enfraqueçam. Aí o versículo diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e de enxofre. Quando ele for lançado na volta do Senhor Jesus, aqui está falando da volta do Senhor Jesus, do fim dos tempos. Onde está a besta e o falso profeta? Nesse tempo que ele for lançado na fornalha, no lago de fogo e de enxofre, já estará lá a besta e o falso profeta. E de dia e de noite essa trindade satânica serão atormentados para todo sempre. Aqui nós temos observações que diz assim: como é que o cristianismo vai acabar? Se no final o executor da prisão do diabo será o Senhor Jesus, o Cristo. Como é que o cristianismo vai acabar? Se no final ele vai ser o executor da prisão do diabo, que dá a trindade satânica. Ele, a morte e o falso profeta. Os dois já estarão lá e ele irá por último, né? Aqui é uma questão de fé. Você crê ou não crê em Jesus o Cristo? Quer dizer, se fazer essa pergunta, o cristianismo vai acabar? Pelo que eu estou vendo, vai acabar. Não vai acabar. Como eu falei no começo, se a questão aqui, o questionamento, é retórico, ou seja, o cristianismo vai acabar e a gente por trás tem a resposta, é claro que não, é válido esse questionamento. Mas vai acabar como, a gente perguntar se ele vai acabar como dúvida, é falta de conhecimento da palavra de Deus. E se alguma pessoa que lidera ministrando a palavra de Deus chega a fazer essa declaração que o cristianismo pode acabar, essa pessoa é um homem de espírito dissoluto, não tem o Espírito de Deus, nem da esperança e nem da confiança nas benditas promessas do Senhor Jesus. Você crê ou não crê em Jesus o Cristo, né? Isso significa crer nele como o Messias prometido, crer nele como o Cristo chegado, crer nele como o Filho de Deus, crer nele como o Cordeiro de Deus, crer nele como nosso substituto na cruz e, finalmente, crer nele como suficiente Salvador. E ainda mais, que ele voltará um dia para buscar a sua igreja. Precisamos de crer no Senhor, nas suas benditas promessas. O diabo, vamos dizer uma frase aqui sobre cada elemento da trindade satânica. O diabo é o autor do mal. A besta é o poder temporal que trabalha para o diabo. A besta é isso aí. Besta representa poder. É o poder temporal que trabalha para o diabo. E o falso profeta? O profeta é aquele que fala, ensina, né? E divulga em acordo com o sistema mundano, sujo e injusto. Tudo isso um dia será eliminado. Viva na fé, confiando em Deus e viva na esperança. Porque em um belo dia, ou em um belo tempo, todo mal desaparecerá e quem perseverou até o fim, confiando no Senhor, irá viver na mais perfeita e absoluta alegria e felicidade e realização. Na nova terra, na terra restaurada, depois da igreja ter ido passar um tempo no céu, haverá paz e haverá a verdadeira realização. Bendito seja o Senhor. Nossa resposta à palavra de Deus, né? Como está a sua fé? Firme
nessas verdades ou abatida pelas mentiras e ameaças promovidas por quem te quer ver vencido? Como é que está a sua fé? Firme ou abalada? Firme em quê? Nas promessas, em confiança e em esperança. Ou abalada por quê? Por essas ameaças. Não deixe que ela fique abalada, mas confia e espera e mantém-se sempre firme. Então oremos ao Senhor e peçamos firmeza e ousadia para continuar a caminhada até chegar à Canaã celestial. Bendito seja Deus. Isso é o que nós desejamos para você, meu irmão e minha irmã, nossos internautas, né? E para a humanidade toda, para aqueles que creem no Senhor Jesus. Eu já disse alguma vez e hoje repito, Jesus é Deus humanizado. Ele não veio para cristão, ele não veio para judeu, ele não veio para muçulmano, ele não veio para hinduísta, ele não veio só para uma classe, mas veio para todos nós, veio para salvar o gênero humano. Jesus é nosso, nós somos de Jesus. Bendito seja o Senhor, que o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe e te guarde de todo mal em nome de Jesus.